7º ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá? Vamos aí fechar o capítulo 14, né, com a correção das atividades do livro de atividades, certo? Então, abro aí na página 11, né, o livro branco, né, como se chama, mas é o livro de atividades, né? Então, vamos lá, né, falando aí sobre a expansão para o interior ou interiorização, certo? Questão 1. A respeito da expansão territorial para o interior durante o período colonial, analise as afirmativas. São 3 afirmativas. No início da ocupação portuguesa, os grupos de colonos permaneceram próximos ao litoral, pois o oceano era a única forma de comunicação com a metrópole. Está correto, né? No início, localizados perto do litoral. As primeiras expedições que se aventuraram pelo interior da colônia ocorreram apenas durante o século XVIII. Não, o século XVIII já, né, já é 200 anos, né, após aí o início da colonização. Não demorou tanto assim também, né? Então tá errado. 3. O governo português estimulava a exploração do interior da colônia na tentativa de encontrar metais preciosos. Sim, era um dos motivos, né? Então, 1 e 3 estão corretas, né? Letra D é a opção correta, certo? 2. São Vicente foi um dos pontos de partida das bandeiras rumo ao interior da colônia. Explica os motivos que levaram os vicentinos a promover expedições para o interior da colônia. Quais seriam os motivos aí que os vicentinos, né, de São Vicente, porque eles quiseram pegar essa empreitada, né, e fazer essas expedições, tá? Porque eles sofriam, né, com o abandono da metrópole, né? Os vicentinos estavam localizados lá no sudeste, né, que hoje é São Paulo, tá certo? E para onde eram os olhares da coroa portuguesa? Era para onde? Para o nordeste. Por quê? Por causa da plantação de açúcar, tá? Então, o pessoal do sudeste ali ficou esquecido. Então, os bandeirantes paulistas, né, que são os de São Vicente, né, pegaram essa empreitada, né, de promover essas expedições, por causa aí da falta de investimentos, né, e de atenção do rei de Portugal. Esses são os motivos que levaram, e claro, porque eles queriam também encontrar riquezas, né? Eles ganhavam com isso também, eles tinham as bandeiras particulares, eu expliquei isso para vocês, né? Tinham as bandeiras que eram os donos de escravos que pagavam, então eles ganhavam com isso, era uma forma até de sobrevivência também, certo? Na questão 3, né, vai ter um fragmento aí, vou ler rapidinho. Ao longo do século XVII, colonos de São Paulo e de outras ilhas circunvizinhas assaltaram centenas de aldeias indígenas em várias regiões, trazendo milhares de índios de diversas sociedades para as suas fazendas e sítios na condição de serviços obrigatórios. Estas frequentes expedições para o interior alimentaram uma crescente base de mão de obra indígena no Planalto Paulista, que, por sua vez, possibilitou a produção e transporte de excedentes agrícolas, articulando, ainda que de forma modesta, a região a outras partes da colônia portuguesa e mesmo o circuito mercantil do Atlântico Meridional. Então, fala aí, né, das expedições, no qual os bandeirantes capturavam os indígenas, levavam, né, para suas terras e escravizavam. Com isso gerou um excedente de alimentos, porque os indígenas estavam ali sendo escravizados e explorados e produziam alimentos, que levou a um excedente e puderam até comercializar esses alimentos. Então, letra A. Qual era uma das riquezas que os bandeirantes buscavam no interior da colônia? A busca por indígenas. Letra B. Qual destino eles davam a essa riqueza encontrada? Eles capturavam indígenas para quê? Para vendê-los, né, como escravizados, tá certo? C. De que maneira essas expedições contribuíram para a melhoria econômica das vidas localizadas no Planalto Paulista? A quantidade de mão de obra que eles capturavam, gerou aí um aumento da produção agrícola, porque esses indígenas eles eram escravizados
e eles tinham que trabalhar, né? Eles produziam alimentos e aí gerou aí um excedente, né? Um aumento dessa produção, tá? E melhorou a economia, né, do sudeste ali da região, né, que fica em São Paulo, certo? Passando aí para a questão 4, tá? E inclusive eu deixei a aí a sequência, né? Mas enfim, não tem problema, né? Então aí vocês iriam marcar verdadeiro ou falso, né? Já está a sequência aí, tá certo? As bandeiras eram verdadeiras, comunidades que se deslocavam pelo interior do Brasil. Dela faziam parte homens, mulheres e indígenas, com certeza. Aba 2, todos os integrantes das expedições bandeirantes utilizavam a vestimenta característica, que é essa que está aqui no livro de vocês, tá? Lá na página 12, questão 4, tem lá a imagem de um bandeirante, da vestimenta dele, tá certo? Mas nesse caso aí, da aba 2, não era dessa forma, tá? Tinham diferenças também, certo? Não tinha condição, o Brasil era tão grande, né? Não tinha, não tinha condição de todos vestirem a mesma vestimenta. Claro, tinham características em comum, né? Eram blusas que cobriam os braços, porque tinham que se proteger, né? Botas, né? As botinas bem grandes, né? Mas tinham alguma diferença também, tá certo? Então é falso. Aba 3 é verdadeira. Além de alimentos prontos para o consumo, os bandeirantes levavam sementes e mudas porque em muitas viagens eram obrigados a plantar roças para ter o que comer. Então eles passavam aí vários meses, né? Então a aba 4 é falsa. As armas utilizadas eram exclusivamente as armas de fogo. Por quê? Porque eles utilizavam outros tipos de armas também, né? A pesca e a coleta de frutos e raízes completavam a dieta alimentar dos expedicionários. Então, por onde eles iam se adaptando, né? O que eles iam encontrando, eles iam incluindo aí na sua alimentação, certo? Questão 5, a respeito das drogas do sertão, analise as afirmativas a seguir. Eram produtos encontrados no interior do Brasil, especialmente na região amazônica, correto. Na Europa eram vendidos por altas somas, por se tratar de iguarias, produtos raros, correto. Foram explorados apenas por indígenas, não foram só por indígenas, né? Então, 1 e 2 estão corretas, letra C, tá certo? Indígenas, jesuítas, portugueses, espanhóis, né? Bandeirantes, não foi só pelos indígenas, certo? Questão 6, né? A respeito do tropeirismo, vocês vão assinalar aí a opção incorreta. Foi a denominação atribuída ao comércio realizado entre Portugal e o Brasil colônia. Entre Portugal e o Brasil, não era no interior do Brasil? Como era, né? Então aí a gente já identifica a opção incorreta e a gente marca ela, tá certo? Porque esse comércio ele era feito no interior do Brasil, entre os colonos brasileiros, tá certo? Então, letra A. 7, a respeito da criação de gado no Brasil. Deixa eu dar uma passada aqui. A respeito da criação de gado no Brasil, analisa as afirmativas a seguir. São 3 afirmativas também, né? As primeiras cabeças de gado foram trazidas por Martim Afonso de Souza, quando da realização da expedição colonizadora entre 1530 e 1532. Correto. Ele trouxe sementes, né? Trouxe várias coisas aí nessa expedição, tá? Que foi o início do processo de colonização. Expedição colonizadora, depois capitanias hereditárias, depois governo geral e depois a implantação do sistema açucareiro, ok? 2, o governo de Tomé de Souza trouxe mais cabeças de gado para a região nordeste da colônia, lembrando que o Tomé de Souza foi o primeiro governador geral, se não me engano, né? O primeiro. Enfim, eu acho que tenha sido o primeiro, mas essa afirmativa 2 é verdadeiro, certo? A afirmativa 3, o gado era utilizado inicialmente apenas para a produção leiteira. O gado era utilizado inicialmente apenas para a produção leiteira? Não, né? Carregamento de produtos, de cargas, né? Utilização do couro,
utilização da carne também, né? Não foi só para a produção de leite, né? E aí está falando que é uma produção leiteira de forma intensa, né? Mas não é assim, não foi assim. Eram pequenas criações de gado, certo? Então, 1 e 2 estão corretas, letra C, né? Questão 7, letra C. Questão 8. Sobre a criação de gado no Brasil, faça o que se pede a seguir. Explica a importância de gado nos engenhos de cana-de-açúcar. Qual era a importância, né? Para o quê? Para as moendas, né? Para mover as moendas, para puxar as carroças, né? Aqueles carros de boi, tá? O gado servia para fornecer leite e carne para alimentação, e o couro ainda era utilizado para a fabricação de calçados, de roupas e peças, né, de móveis, tá certo? Então, era muito utilizado aí o gado, né? Letra B, o que determinou a decretação do Alvará de 1701 pelo rei de Portugal. Os rebanhos foram crescendo, tá? Crescendo de forma muito rápida, e esses rebanhos começaram a invadir as plantações de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar era o principal produto, né, o que gerava mais lucro aí para Portugal. Então, o que é que ele fez? Né? O gado agora só poderia ser criado, né, 10 léguas do litoral, tá certo? Por isso que o decreto de 1701 foi assinado pelo rei de Portugal. Por quê? Porque o gado estava invadindo as plantações de cana-de-açúcar, logo ele assina esse documento para que essa criação seja 10 léguas do litoral, certo? Letra C, era necessário muito investimento para o estabelecimento das fazendas de criação de gado. Era necessário muito investimento, né? Não, né? Não era como hoje que tem várias fazendas, né? Não. Eles criavam o quê? Nas margens dos rios, tá? Próximos às feiras, tá? E aí não precisava se cercar todo o território, né? Não dava ração, eles criavam onde é que tinha pasto, né? Não é igual hoje, né? Tem toda a questão de vacina, né? A concorrência também é mais forte hoje, tá certo? Então não precisava de tantos investimentos por isso, tá certo? Mas aí é pessoal, né? Estou explicando, vocês vão colocando aí da forma que vocês entenderam, tá certo? Na letra D, qual o destino do gado criado nas estâncias do sul da colônia? Era destinado aonde, né? As feiras de Sorocaba, tá? De lá abastecia as regiões próximas à feira e também era levado para a região das Minas Gerais. Então era destinado à feira de Sorocaba e de lá abastecia as regiões próximas às Minas Gerais, né? Que era a Sociedade Mineira, né? Que vamos estudar mais à frente, certo? Questão 9, né? Vocês vão aí analisar as afirmativas e assinalar a opção correta. A respeito das missões jesuíticas, analise as afirmativas a seguir. Eram locais onde os indígenas adotavam um modo de vida sedentário e eram catequizados? Era, né? Claro que era. Os jesuítas acabavam ali impondo a sua cultura, o seu modo de vida e a sua religião a esses indígenas, né, que eram, de certa forma, sofriam ali, de certa forma, não, sofriam uma violência, né, uma violência cultural, uma violência psicológica, certo? Eles acabavam mudando o seu modo de vida, né, por causa da imposição dos jesuítas. Aulas de música e o ensino de práticas agrícolas eram promovidos pelos jesuítas, correto. Foram alvos de ataques pelos bandeirantes que desejavam indígenas pacificados para o trabalho escravo? Sim, com certeza.
E os jesuítas e bandeirantes eram inimigos, né? Os bandeirantes, os jesuítas eram contra a escravidão, e os bandeirantes, por se oporem, né, por esse sentimento de revanchismo que eles tinham com a coroa portuguesa, porque eles não se achavam pertencentes à coroa portuguesa, né? E a coroa portuguesa já tinha determinado a não escravização dos indígenas. E os jesuítas, lógico, protegiam esses indígenas, protegiam, né? Protegiam, mas mesmo assim os bandeirantes, querendo encontrar indígenas pacificados que já entendiam como é que era, né, toda a cultura, né, de certa forma, que os jesuítas estavam passando, de pacificação, uma questão de cultura, do modo de vida, então eles entravam em confronto. Certo? Então todas estão corretas, as afirmativas, logo a letra A é a opção a ser marcada. Certo? Então essa foi nossa aula, espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, deixe lá no chat, tá certo? Ou fala aí com o professor nas mídias, nas redes sociais, tá certo? Então, até a próxima aula e até mais.